Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira do Opinião Litoral. Participam comentando, analisando as notícias com você, o médico Benjamin Rodrigues Lopes, o jornalista e advogado Marcelo Pavão. Nenhum dos dois é engenheiro, mas a gente vai começar analisando a decisão da Prefeitura de Praia Grande, que autorizou a recuperação estrutural daquele prédio de 23 andares no bairro da Aviação, que foi evacuado nesse mês de fevereiro por ruptura, Marcelo Pavão, de 3 pilares no subsolo. Boa tarde. Boa tarde, Paulo Schiff, boa tarde, Benjamin, boa tarde a todos e a todas que nos assistem e boa noite para quem estiver assistindo à noite. Paulo, eu queria destacar 2 pontos principais nesse assunto do prédio. Um positivo, que é justamente, olha, houve o problema, não tenho, é fato, né, as pilastras elas cederam, e o que a gente está vendo é uma união, né, de todos os interessados. Moradores estão alocados numa pousada, se não me engano, e existem outros que estão recebendo auxílio locação, auxílio alimentação e por aí vai. A construtora, se não me engano é JR o nome, também está dando toda a assistência, a prefeitura também está dando o suporte. Então, eu destaco positivamente, porque normalmente numa situação dessa, fica um empurrando para o outro e acaba ninguém querendo resolver. Pelo jeito, neste caso específico, há uma conjunção de interesses e todos estão querendo resolver. O lado negativo, que eu destaco, e aí eu deixo claro, eu não sou engenheiro, é a questão de que essas pilastras, esses vergalhões, enfim, o que aconteceu no prédio não é da noite para o dia. Então a gente precisa revisar, atualizar ou implementar algum sistema de fiscalização, ampliar, porque não está resolvendo, né? Porque se há isso num prédio, pode haver em outro, e a gente precisa antecipar. Eu acho um absurdo chegar ao ponto que chegou do prédio praticamente tombar, né? E chegar nessa situação. Então, eu destaco o clado da União, mas também a fiscalização, Paulo, precisa ser ampliada, revista, porque está falhando. Hoje eu recebi uma lista de construtoras de Praia Grande, recebi anonimamente, com os responsáveis pelo cálculo estrutural de cada prédio, dos que já tiveram recuperação ou dos que precisam de recuperação. Lógico que nem examinei essa lista ainda, a maioria dos prédios já fez a recuperação, acho que todos, aliás, já fizeram a recuperação. Esse vai ser mais esse prédio, mas o que aconteceu nesse prédio foi realmente assustador, né? A ruptura dos pilares no subsolo foi muito grave. Boa tarde, boa noite para quem nos assiste na representação. Eu só vou pedir licença aos companheiros de bancada e a você, telespectador. Antes de começar, eu quero dar um feliz aniversário para o meu filho querido de 9 anos hoje, senão eu não entro em casa. Agora, vamos ao assunto sério. A prefeitura autorizou a tentativa de recuperação. A gente não sabe se vai lograr êxito. O que me chama muito a atenção é a contínua aparecimento de notícias que questionam a habilidade dos engenheiros da nossa região. Nós já tivemos um prédio em construção que desabou no Gonzaga, hoje é uma escola. Quando eu era adolescente, já um pouco mais velho, teve um prédio que ameaçou cair também com um caso bem parecido ali na rua Gonçalves Ledo, no Campo Grande, em que de uma hora para outra as pilastras começam a ceder. Já tivemos fatos em Praia Grande. O que chama muito a atenção é assim, quem é o responsável? Foi a prefeitura que não fiscalizou? É a JR que construiu o mal feito? O Paulo recebeu uma lista, mas é que eu vou brincar com o Paulo, apesar de não ser engenheiro formal, eu me especializei pela Universidade do Zap Zap. Então a gente começa a questionar coisas. Quando um médico comete um erro, ele mata uma pessoa, faz uma negligência, a foto dele está no dia seguinte em todos os telejornais. Se um policial, no meio do seu trabalho,
mata, fere alguém, o rosto dele aparece. Aqui nós temos centenas de famílias que tiveram as suas vidas, no mínimo, mudadas. Podiam ter sido pior, podiam ter morrido, podia ter desabado o prédio. Mas as pessoas tiveram que sair. Eu vi uma entrevista de uma que estava hospedada numa colônia de férias, e eu fiquei imaginando Pavão, Paulo, eu sou um homem muito apegado a objetos, talvez seja um grande defeito meu, mas a minha vida está na minha casa, fotos, documentos, lembranças. Isso de uma hora para outra você tem o risco de perder, além de perder a própria vida. Acho sim que a Prefeitura de Praia Grande tem que fazer uma investigação muito aprimorada e tem que ser dados nomes aos bois. Se há outras construtoras com o mesmo problema, a gente não pode deixar a insegurança tomar conta do mercado imobiliário da cidade. Praia Grande parece que passa pelo seu inferno astral. Além disso, outras desgraças acontecendo na cidade. Quando acontece um problema desse numa obra de engenharia civil, a causa precisa ser investigada. Pode ser um defeito de projeto, um erro de projeto? Pode. Mais comum é o erro na execução da obra, falta de recobrimento, ferragem errada. A execução, ela é mais sujeita a erro do que o projeto, do que a fase de projeto. Ainda não se sabe exatamente o que aconteceu nesse prédio em Praia Grande. Vai ser investigado, mas como o Marcelo Pavão destacou, a notícia é positiva. A Prefeitura autorizou a recuperação estrutural, então provavelmente os proprietários dos apartamentos vão recuperar o seu imóvel, poder usar o seu imóvel depois da recuperação. Também em Praia Grande, na área do Benjamin, um princípio de incêndio no Hospital Irmã Dulce provocou muita fumaça e obrigou a retirada de muitos pacientes do hospital. Em Santos, na noite de domingo, houve um incêndio que até agora ainda não foi completamente debelado, e ontem, em toda a cidade, se sentiu o cheiro de queimado, mas na região próxima do incêndio, ali da Avenida João Pessoa, com a Avenida Portuária, perto da Avenida Portuária, mas no centro de Santos. Mas em outras áreas da cidade também, o cheiro do incêndio foi sentido durante todo o dia de ontem, Benjamin. Isso é fogo, né? Perdão pelo trocadilho infame, mas o que a gente vê no Irmã Dulce parece que foi no sistema de ar-condicionado. Também não é um fato novo. Nós tivemos alguns anos atrás aqui no shopping, no Gonzaga, também o sistema de ar-condicionado dando problemas. Vira e mexe, nós temos na Avenida da Praia um incêndio ali na região do Imbaré. O que a gente tem que discutir muito claramente é que o Irmã Dulce é um prédio público sob controle de uma OS. Foi feita a manutenção do sistema de ar-condicionado? Os fios, a parte elétrica está em dia? Havia um plano de evacuação do hospital? O que a gente percebeu é que foi uma grande confusão. A princípio, ninguém morreu em decorrência desse incêndio. Mas para você que tem um familiar internado no hospital e descobrir que pegou fogo naquele hospital, é uma das piores terrores que pode acontecer. O de Santos, parece que a coisa é um pouco pior. Este galpão, que era utilizado pela Receita Federal, não é que ele não tinha o AVCB, o laudo dos bombeiros. O laudo foi negado. Eu vinha para cá, estava escutando no rádio, e o capitão do Corpo de Bombeiros disse, olha, foi negado e nós vamos ver qual eram os problemas que tinham que ser corrigidos. Como que um prédio a serviço da Receita Federal não tinha condições de funcionamento? Tinha os chuveirinhos de incêndio, a brigada estava presente. Este incêndio hoje, nessa manhã de quarta-feira, o fogo da superfície, que os bombeiros explicam, foi controlado. Mas o fogo de profundidade, o que está embaixo sobre os entulhos, ainda não foi controlado. Os bombeiros estão esperando chegar máquinas para remexer este entulho e tentar apagar totalmente esse incêndio. Nos próximos dias, os prédios ao lado desse galpão serão avaliados para ver se existe risco estrutural. O que a gente sabe também é que os moradores da região circunvizinha têm o seu sistema de eletricidade desligado. Foi cortada a energia e já está há quase 2 para 3 dias sem luz, causando prejuízo a esses moradores. Quem vai pagar?
Paulo, eu queria só acrescentar, começando pelo Irmã Dulce, é óbvio que não há manutenção nesse hospital. E aí eu só faço um resgate com essa fuga do Presídio de Segurança Máxima de Mossoró, quando a gente, ontem eu estava vendo, foi noticiado, que desde 2021, 2022, 2023 e 2024, ofícios falando, olha, não tinham tantas câmeras, não tem lâmpada, não tem segurança, não tem isso. E ninguém de 2021 até 2024, ou seja, não estamos falando aqui de Lula nem de Bolsonaro, estou falando dos dois, não fizeram nada. Aí a gente vê a Irmã Dulce pegar fogo num aparelho de ar-condicionado. Será que não tem uma equipe, será que não está previsto uma equipe de segurança para fazer a manutenção, a previsão? Será que não era evitável? Será que tinha que chegar até sair fumaça? E por último, esse galpão da Receita Federal. Eu quero, como cidadão, aguardo ansiosamente o laudo da polícia. Primeiro eu quero saber se houve subtração de mercadorias antes do incêndio, se foi criminoso ou não. Eu quero as câmeras do entorno, se houve alguma mexida. Porque eu vi, por links de televisão, várias televisões regionais, os repórteres perguntando para os bombeiros e as pessoas do entorno entrando lá para pegar material. Não colocaram nem segurança. Quem que foi da Receita Federal que assinou esse contrato? De onde que surge essa ideia de se pegar um contrato de um local que tem AVCB negado, para colocar o material que foi apreendido da Receita Federal, que ia ser leiloado? Assim, tem muita pergunta no ar que eu aguardo a polícia técnica, a perícia, o inquérito, porque não pode ficar barato. Tem muita coisa por trás disso que precisa ser esclarecido. Tá? Principalmente se houve a subtração e se o incêndio foi criminoso. Mas até agora a gente não tem explicação de nada. Vamos aguardar as autoridades. Bom, o projeto que proíbe a saidinha de presos foi aprovado por uma votação acachapante ontem, 64 votos favoráveis e 2 contrários no Senado. Como foi modificado, volta para a Câmara. A gente conversa sobre esse assunto, saidinha de preso proibida, depois do intervalo. Voltando com a opinião litoral desta quarta-feira, com o Marcelo Pavão, jornalista, advogado, com o Benjamin Rodrigues Lopes, médico, comentando as notícias com você. Benjamin, o Senado aprovou a proibição da saidinha de presos. Como o projeto que tinha passado pela Câmara foi modificado, ele volta para a Câmara para uma nova votação nessa redação final do Senado. O Senado manifestou um desejo nacional de que fosse proibido que os presos saíssem em datas comemorativas. É uma votação realmente acachapante. Houve uma abstenção, 2 votos contrários e 60 e alguma coisa de votos a favor, unindo todas as bancadas, de direita, de centro e de esquerda. O que a gente vai discutir ainda, porque essa votação vai retornar para a Câmara, é o princípio da legalidade. A gente discute que o projeto da saidinha, todos nós queremos que o preso não saia, mas existe um sistema de progressão de pena e que existe uma reeducação do presidiário para que ele volte a se entender em sociedade. Do jeito que estava, não estava. Era farra. A gente lembra aquela presa que, por ter matado os pais, pai e mãe, que saía no Dia dos Pais para comemorar não sei o quê, ou que matou a filha, jogou pela janela, saindo no Dia das Crianças. Era um escárnio, é um escárnio ainda. O coronel Derritz, que é o secretário de Segurança, está cogitando se afastar da secretaria para assumir novamente o mandato como deputado para ser o relator do processo na Câmara. Acho que nós vamos ter turbulência ainda. Existe uma discussão muito grande, o ministro da Justiça sugere ao presidente que vete, acho que o presidente não vetará, mas ainda há discussões pela frente. Paulo, Benjamin, se for perguntar para qualquer brasileiro, eu incluso, você é favorável ou contra a saidinha, eu vou falar, sou contra essa saidinha.
Sou contra por motivos óbvios, que a pessoa foi condenada, não tem que ficar tendo esses benefícios enquanto a família as famílias ou a família das vítimas padece. Mas se a gente começar a pensar sobre o assunto, a gente precisaria, no mínimo, pensar mais, né? Eu acho que esse projeto de lei, como está sendo votado com o fígado, ele não está sendo votado de uma forma a restabelecer, ressocializar o preso ou a trazer qualquer benefício para o país. Ele está atrás de um clamor, e isso me deixa muito preocupado quando a gente fala em leis. E por que isso? Porque se quem está nos assistindo agora não tem nada, não deve nada com a lei nesse momento, e aí não tem ninguém preso, não tem nada, obviamente 100% vão ser favoráveis à extinção. Por outro lado, se o delito da pessoa, cometeu um erro, foi condenado, se entregou, a justiça determinou que a pessoa fique um tempo na cadeia, mas não é um contumaz, um criminoso, não é um bandido, não é um quadrilheiro, não é uma pessoa de crimes hediondos que matou, estuprou, etc. e tal. Às vezes, um pai de família que errou, um filho que errou, enfim, uma pessoa que errou quer voltar à sociedade. Se a gente elimina esses degraus da ressocialização, da volta à normalidade, então a gente está condenando, e a sociedade pode estar chegando a essa conclusão, de que ir para a cadeia e sair da cadeia não devem ser cogitados. Ou seja, a pessoa que foi presa deve morrer na cadeia, ou pena perpétua ou pena de morte. Porque se a pessoa não pode se ressocializar, então a gente já condenou a pena perpétua. E aí a gente precisa dizer, vai ficar lá, a gente vai pagar a comida ou vai mandar matar? Porque é nesse radicalismo que a coisa está sendo discutida. Então o que me preocupa é uma lei ser feita com o fígado. Porque eu acho que a saidinha ela precisa ser aprimorada, diminuir. É que nem o Benjamin falou, a pessoa foi condenada por matar pai e mãe. Vai para a saidinha do Dia das Mães e do Dia dos Pais, matou o filho, vai sair no Dia das Crianças. Então, são coisas assim que a gente precisa aprimorar. Então, se me perguntassem ontem, talvez até hoje de manhã, se eu sou favorável, continuo sendo favorável, mas penso que a lei deveria ser aprimorada e não apenas extinguir. Deixaram a saidinha para quem estuda, e se não me engano, consulta médica ou trabalho, eu não tenho certeza, mas a gente precisa pensar, nós queremos ressocializar quem está com débito com a lei, ou as nossas penas só serão satisfatórias se forem permanentes, porque a pessoa errou, não tem direito de voltar à normalidade. Eu acho que esse debate a sociedade precisa entrar se a gente quiser evoluir. Ou então nós vamos fazer lei para o hoje, sem pensar no amanhã, nunca dá certo. Se a gente pensar um pouquinho, a função da prisão é a ressocialização. Se não fosse, haveria prisão perpétua, haveria pena de morte no Brasil. Então, a função é a ressocialização, a recuperação do preso que cometeu um crime para voltar a conviver em sociedade. Nesse cenário de uma prisão de ressocialização, a saidinha tem todo sentido. Ele volta para ficar com a família um fim de semana, 6, 7 fins de semana, 6, 7 ocasiões por ano. Ajuda na ressocialização. Só que no Brasil a prisão não tem a função de ressocialização, ela não é exercida, ela é uma pós-graduação no crime. Durante muitas décadas a sociedade brasileira varreu para baixo do tapete a violência que todo mundo sabia e fingia que não sabia que existia dentro das prisões. Hoje nós recebemos de volta essa violência na rua, organizada de dentro dos presídios. É a consequência de não ter cuidado dessa questão durante décadas e décadas. Nesse cenário, hoje, a saidinha deve ser rejeitada por 100%. Acho que até os presos, se forem votar, votam contra a saidinha, que ela não é bem regulamentada, ela não é bem fiscalizada. Eu vi uma notícia de que no final de semana, na saidinha de Natal, o preso estava com tornozeleira eletrônica, com jet ski na represa Billings. Um outro matou um policial na saidinha, matou um policial em Minas Gerais, gerou toda essa revolta,
essa reformulação da lei, né? A má execução do sistema prisional como um todo, a má fiscalização da saidinha, fizeram com que hoje seja absolutamente impossível manter essa saidinha da maneira como ela foi executada, como ela foi conduzida no Brasil. O presidente Lula, no fim de semana, deu uma declaração comparando a ação israelense em Gaza a um ponto extremamente sensível para os judeus, um dos grandes crimes da história da humanidade, que foi o Holocausto. O presidente Lula nem poderia ter falado isso, Marcelo Pavão, porque o Brasil é signatário de um acordo em que essa comparação é recomendado que não seja feita, é proibida essa comparação. Ele tem a companhia na comparação dele, isso há 75 anos atrás, do grande cientista Albert Einstein, judeu, da grande filósofa Hannah Arendt, judia, que compararam o partido, que hoje é o Likud, né, o Partido da Liberdade, que era do Menachem Begin e hoje é do Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, compararam com o fascismo e com o nazismo. Mas o presidente Lula provocou um cataclisma, provocou um tsunami de críticas no plano internacional e também no plano interno. Paulo, assim, muito já se falou, né? Hoje já é quarta-feira, esse assunto está em conversas. A gente, aqui na bancada, grande médico, Benjamin Rodrigues Lopes. Se eu quiser fazer um parto, salvo se for uma emergência que eu não possa sair, que aí você tem que dar um tipo... Ele é um profissional, ele estudou, ele analisou, ele tem a experiência, a expertise e continua estudando. Eu sou advogado, se ele tiver que entrar com um processo. O Lula precisa aprender, ele precisa, não é que ele... Sabe, é uma das poucas coisas que tem que... O Lula precisa deixar cada um trabalhar naquilo que entende. Ele não é diplomata, ele quer dar a posição oficial do Brasil. O discurso na Etiópia do Lula foi maravilhoso. Aí no final, presidente, mais uma pergunta. Aí ele botou tudo a perder. E por que a gente precisa falar isso? Porque se você está querendo, como o Lula quer, colocar o Brasil na linha de frente, como mediador de uma paz entre palestinos e israelenses, não é comparando o que um faz ou deixa de fazer, não é entrando, o que se fala no meio jurídico, não é entrando no mérito da questão que vai se fazer a paz. Então a fala do Lula foi ridícula, sabe, impertinente, intempestiva, patética, porque ele resolveu inovar. O assunto, o âmago do assunto, ele está buscando a paz, só que não é justificando por que um atacou a pedra e por que o outro atacou a pedra, e não vamos entrar nos detalhes, porque senão a gente vai ficar... Porque aí já escutei gente, porque eu sou judeu, porque eu sou não sei o quê, e as pessoas levaram essa discussão para um patamar que não precisava e não tem necessidade. O que é fato o Lula errou, eu, como cidadão brasileiro, gostaria muito que ele convocasse rede nacional e falar, olha, falei no calor, não quis ofender ninguém, não quis agredir ninguém. Minha crítica é contra o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, porque eu não concordo com o que ele faz. Isso ele tem direito. Não ficar dando exemplos. Isso é uma coisa muito ruim que o brasileiro tem. O brasileiro não pensa em definição, pensa em exemplo. Então não é em exemplo. Foi aí que o Lula errou e um monte de gente erra quando você só fica na exemplificação. Então, o que a gente precisa ver, de fato, o governo israelense estava acuado, pegou realmente de boi de piranha, o Lula, o Brasil está vindo a reboque, estão criando uma situação absolutamente porque Israel não tinha assunto. Inclusive, o governo do Netanyahu está para cair. E agora, com essa retórica, ele se segura no poder. Então, a gente precisa focar no que interessa, é a paz, seja lá na Palestina, seja na Ucrânia, seja na América Central, seja pela África, seja onde for, é pela paz. E, presidente Lula, por favor, continue fazendo o que o senhor está fazendo, vai trabalhar, que o senhor está indo num caminho legal,
Diplomacia, deixe para os diplomatas, não dê sua opinião, porque às vezes uma palavra errada, toda a diplomacia brasileira vai pelo ralo. E essa crise com Israel é uma crise que já tem com outros países, já deveria ter sido esquecida, mas Israel precisa da polêmica e aqui no Brasil a gente adora, porque agora já todo mundo ou tem sangue palestino ou sangue judeu. É incrível, esse país, são duas torcidas. Então vamos botar água na fervura, tocar o barco, que o que interessa é a paz, essa discussão não traz paz para ninguém. O Benjamin Rodrigues Lopes comenta depois do intervalo, que é bem rapidinho, fica com a gente. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta quarta-feira, o Benjamin Rodrigues Lopes, o Marcelo Pavão estão analisando as notícias com você. O Marcelo Pavão já analisou esses desdobramentos da fala do presidente Lula, comparando a ação israelense em Gaza. Ele fez essa fala no fim de semana, no aeroporto, na Etiópia, com o Holocausto, Benjamin. O Marcelo Pavão já comentou, falta o Benjamin Rodrigues Lopes. Numa saia justa enorme. O Paulo Schiff adora me colocar de escanteio. Eu tenho eu sou homônimo ao presidente de Israel, Benjamin, ele é Benjamin, né? É a tradução. Não sou judeu, tenho uma simpatia pelos judeus muito grande e tenho uma simpatia pelo presidente, que eu nunca escondi aqui. Eu sou, inclusive, eleitor do presidente. Lula. Lula. 3 vezes, né? Qual é o problema de tudo isso? Assim, hoje nós estamos vivendo uma guerra sangrenta em que um lado sofreu uma ameaça, um atentado horroroso. Mais de 1.000 judeus foram mortos, mulheres estupradas, crianças degoladas, tudo que pode ser de mais bestial, Israel sofreu. Israel tinha e tem o direito de retaliar. A quem? A quem fez o ato? Ao exército, à tropa, aos guerrilheiros. Hoje, Gaza está cercada há mais de 100 dias. Os números são muito variados, a gente calcula em torno de 30 mil pessoas já morreram. 70% dessas 30 mil seriam crianças ou mulheres. Qual o adjetivo que você usa para isso? Guerra, massacre, genocídio, extermínio, escolha a palavra que você quiser. O presidente Lula quis fazer a denúncia. Porém, ele caiu vítima do falar demais ou falar sem pensar, que todos nós que falamos ao vivo de improviso sofremos. A palavra holocausto é uma palavra maldita, queima na alma do judeu. As pessoas foram mortas industrialmente. Velhos, mulheres, crianças, famílias erradicadas. É muito forte este termo. E a gente tem que tomar muito cuidado e muito respeito. Se eu pudesse falar para o presidente, eu diria: presidente, errar é humano. Reconheça, a palavra holocausto foi mal empregada. A denúncia não foi. Tem que ser denunciada. Esta guerra tem que terminar. Os judeus que são sequestrados, quase 100 pessoas, têm que ser devolvidos. As crianças não têm que ser mortas. E eu estava lembrando, para tentar aliviar um pouco, de algumas pessoas que tiveram frases infelizes. A que ficava na minha memória, que agora talvez seja suplantada, era do Paulo Maluf, quando em algum momento ele falou: estuprar, mas não mata. Ou da ex-ministra futura vice-prefeita: relaxa e goza. Não relaxa e não goza, não estupre, não mate. E não compare alhos com bugalhos, presidente. A gente vem se acostumando nos últimos anos com a repetição de notícias que são muito assustadoras. Em Aparecida do Norte, uma criança e uma mulher foram arrastadas pela enxurrada. A gente tem tido muitos casos desse tipo no Brasil. Isso pode ser prevenido com drenagem. Tem maneiras de prevenir esse tipo de acidente. É verdade que tem mudanças climáticas, que tem chuvas muito mais fortes. A criança foi resgatada e a mulher morreu, Benjamin. É uma tristeza. Isso foi em Aparecida do Norte. Né, assim, uma terra da religião, né? Mas isso acontece no Brasil inteiro, porque lá atrás
enquanto as pessoas prevaricavam nas cadeias e deixavam as cadeias virarem um embrião da revolta que é hoje, também deixaram as pessoas desesperadas invadirem áreas que não são propícias à moradia, beira de rio, encosta de morro, onde as sirenes tocaram desesperadamente em São Sebastião. Isso porque alguns dias antes o prefeito tinha inaugurado casa e feito um show em homenagem a um ano do desastre de São Sebastião. Enquanto nós tivermos submoradias e moradias em lugares perigosos, e nesse jornal a gente descobriu que comprar um apartamento em Praia Grande pode ser um lugar perigoso, a gente vai ter essas malditas histórias. Desde Petrópolis, passando por Angra dos Reis, lembrando São Sebastião, cada ano, nesta época do ano, uma cidade paga o preço do desleixo. Paulo, eu queria trazer um dado que eu tenho ido atrás de entrevistas, artigos sobre esses fenômenos, e uma das constatações que a gente chega é que os meteorologistas estão há 30 anos falando que isso ia acontecer. Nada do que está acontecendo é novidade. Nada. Absolutamente nada. E o que foi feito de 30 anos para cá? Seja qual for o partido, ideologia, o Estado, o tipo de governo, seja qual for, ninguém fez nada, porque todo mundo ficou discutindo o sexo dos anjos. Então, tá morrendo essa mulher Aparecida, morre em São Sebastião, morre não sei aonde, morre em Teresópolis, morre em Petrópolis, morre em Florianópolis, morre, por desleixo dos políticos, dos institutos, dos organismos que nada fizeram. Então a gente precisa, para usar um termo antigo, virar o disco. A gente precisa agora cobrar as pessoas que se candidatam, as pessoas que têm mandato, as pessoas que dirigem institutos para proteção da população, os engenheiros, os arquitetos, os urbanistas, os prefeitos, governadores, presidentes, seja lá quem for, eles precisam começar a pensar para o futuro. Porque a gente só está vendo o tapa-buraco do hoje. Então, quando a gente vê que nada disso está acontecendo, a gente começa a pensar quantas mortes poderiam ter sido evitadas se não tivesse corrupção, prevaricação e tantos outros crimes previstos. Então a gente precisa começar a escolher melhor quem a gente quer dirigindo esses institutos, porque até agora, seja do qual partido for, seja de qual ideologia for, ninguém está prestando atenção no povo. E a gente precisa voltar, porque não dá mais para a gente falar assim que numa enxurrada a mulher morre, e olha, por sorte, ou então que nem aquele outro cara aqui em São Paulo que morreu eletrocutado. O que está sendo feito para evitar isso? Eu só escuto ficar falando, porque a árvore não devia ser plantada, porque o fio não devia de ter, porque não sei o quê. E a gente não cobra. Na semana seguinte, alguém está falando da Enel, do que aconteceu em São Paulo, ninguém mais fala. Então a gente precisa mudar o disquinho, o discurso, que a gente está apontando o dedo para o lado errado. Se você pensa que a gente ia terminar a opinião de hoje sem falar de Bolsonaro e sem falar de Supremo, você se enganou. Tem duas pautas relativas ao Bolsonaro e ao Supremo. O Supremo negou o pedido de afastamento do ministro Alexandre de Moraes da investigação da suposta tentativa de golpe. E o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido da defesa do Bolsonaro, Benjamin, para que ele não prestasse depoimento na quinta-feira. Então ele já avisou que ele vai lá prestar depoimento, mas não vai prestar depoimento, ele vai ficar mudo, calado, boca fechada. Olha, eu tenho aqui R$10 no bolso e estou apostando assim, que o Bolsonaro não aguenta ficar calado. É um boca rota e vai continuar sendo. Acho que não tem muito o que discutir, o que o Supremo determina, a gente obedece. Mas concordo, acho que não havia motivo para adiar o depoimento. O Bolsonaro alegava que ele não conhecia os autos completamente. Na verdade, ele queria postergar o depoimento para depois do suposto ato que ele fará na Avenida Paulista, que ele queria fazer o depoimento com a força do povo atrás. Acho que nenhum nem outro. O Supremo acerta. Paulo, com relação aos dois pedidos, né? Primeiro, o Moraes nega pedido de adiamento. Qual era o fundamento da defesa do Bolsonaro? E aqui eu estou falando fatos, eu não estou tomando partido e nem fazendo juízo de valor. Fatos.
todos os pedidos, de acordo com o despacho do ministro Alexandre de Moraes, todos os pedidos para liberação de documentos, informações e peças foram liberados, salvo aqueles que ainda estão sendo utilizados para investigação, o que nada impede uma coisa e nem a outra. Segunda coisa que a gente precisa falar, na delegacia, na polícia, todo e qualquer cidadão ou cidadã pode se dar o direito de ficar em silêncio, isso está na Constituição. Só perante o juiz que, se você ficar calado, teu silêncio pode ser usado contra você. No depoimento, ele não precisa. Então, essa falácia, ele vai ficar calado, qualquer um pode ficar. Você que está assistindo, eu, Benjamin, o Paulo, qualquer um que for à delegacia e falar, doutor, eu não vou falar nada, porque você não precisa fazer prova contra você. Diferente daquele povo que fez filme, que gravou, quebrando tudo, sabe? Depois ficar falando que não fez. Então, o Bolsonaro pode ficar, sim, como qualquer cidadão. E a questão de afastar o Alexandre de Moraes do inquérito é brincadeira, né? Então, todo réu que chega e fala assim, olha, ele não pode, porque a gente está sendo suspeito de golpe de Estado e derrubada dos 3 poderes, e ele, como é ministro de um desses poderes, então ele é parte. Essa foi a alegação da defesa do Bolsonaro, com todo respeito aos meus doutos colegas que atuam na defesa. Eu preferiria ficar calado, de ficar inventando essas histórias patéticas para você tirar o juiz. Tá? É diferente, e isso eu falo com maior tristeza, o que foi feito com o Sérgio Moro e a Lava Jato, que combinavam passos processuais. Isso é totalmente diferente. E é por isso que o Sérgio Moro, se tivesse continuado a ser juiz, provavelmente seria expulso da magistratura, porque ele feriu todas as regras da magistratura. Então são duas coisas totalmente diferentes. Uma é a acusação de que por você ser o alvo do golpe eu tenho que tirar, e o outro eu estou combinando com uma das partes o que eu vou fazer. Tá? Então, de qualquer das formas, cabe sim à defesa do ex-presidente alegar tudo, mas deveriam pensar um pouquinho mais, porque agora está tudo sendo divulgado, de fazer essas histórias estapafúrdias para adiar a audiência ou tirar o juiz, né? O Marcelo Pavão tinha um bonequinho inflável do Sérgio Moro. Tenho, tá murchinho. Hoje está vazio esse bonequinho. Agora, veja, a gente já falou aqui, Benjamin, de prédio evacuado em Praia Grande. Não se sabe se o erro é no projeto, se o erro é na execução da obra, se o erro é na utilização do prédio, que também tem. Muitas vezes se sobrecarrega uma estrutura que não foi projetada para aquilo. A gente falou de incêndio num galpão usado pela Receita Federal, que teve o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros recusado, ou seja, não podia estar ocupado. A gente falou de saidinha de presos, que é uma fiscalização muito ruim, um acompanhamento muito ruim, virou o país inteiro contra a saidinha. E ontem em São Paulo, um helicóptero com 7 passageiros caiu, ele não tinha autorização de táxi aéreo. É parecidíssimo com o outro que caiu no litoral, em que a pessoa também não poderia levar passageiros. Não houve nenhuma vítima fatal, por sorte. As vítimas foram socorridas e hospitalizadas. Mas como assim um helicóptero que não tem autorização para fazer táxi aéreo decola com 7 passageiros? E a pergunta é assim, quem que não fiscalizou? Como é que é o sistema de controle? Eu nunca fretei um helicóptero, mas poderia querer. Eu lembro que tem um que eu sempre tenho vontade de pegar, que é no Cristo Redentor. Você dá uma volta em torno do Cristo, vê na Bahia. Mas você sabe se aquele motorista realmente está habilitado? Você sabe se aquele helicóptero é permissível? Eu pego muito táxi. E no táxi eu vejo lá a carteirinha do motorista, a autorização da prefeitura. Será que é tão difícil a gente dar uma pequena garantia? Não quer dizer também que não corra acidente. Essa semana, um piloto em treinamento junto com o instrutor conseguiu pousar o avião de cabeça para baixo aqui no interior de São Paulo. Acidentes acontecem, mas desleixo. Eu, quando comecei a vir aqui no programa, eu tinha um livro de cabeceira, que era o FEBEAPA, o Festival de Besteiras que Assolam o País. Do helicóptero vai para ele também. Helicóptero que não tem autorização para voar, não é algo escondido, é tão visível. Paulo, fiscalização, fiscalização, fiscalização. O que acontece muito é que
não é raro empresários ou grupos empresariais bem-sucedidos adquirem aeronaves. E geralmente são modelos menores, modelos sem muito... Você vê aqueles grandes conglomerados com aeronaves muito mais sofisticadas, mas esses são menores. E aí o que acontece? Começa a ficar caro ter aeronave. Então começam a dividir manutenção, a dividir hangar e principalmente a colocar por uma locação que não é bem locação, que é feita direto na boca da pista, que é feita ali pelo agente, é tudo ilegal. Então é fiscalização, muita fiscalização, porque a aviação ela é extremamente segura, como o Benjamin estava comentando agora, ela é extremamente segura. Todos os certificados de autorização, de licença, eles têm que estar visíveis. Tudo isso tem que estar muito claro. Mas quando você está fazendo, e aquele caso de 31 de dezembro, ele é emblemático. Por quê? Porque o piloto estava indo para Ilhabela, já estava com um amigo, aí esse amigo chamou a mãe e a filha, que não podiam. Só que aí você vira e fala, não, mas aquilo não foi um táxi aéreo, eles não estão pagando para ir. Sim, mas foi anunciado, teve plano de voo, combustível estava feito, o piloto podia ir, a aeronave podia ir, nada disso foi levado em conta, tanto que a aeronave desceu, pousou, estava todo mundo bem, levantaram e morreram todos. Neste caso não teve vítimas fatais, mas a falta de fiscalização, a certeza da impunidade dos proprietários das aeronaves fazem com que haja uma tempestade perfeita sempre no ar. Um encaixando com o outro, dessa vez não teve. Se nada for feito, na próxima, com certeza vai ter vítima. Então, fiscalização e muito rigor na fiscalização. Senão a gente, infelizmente, vai continuar vendo acidente após acidente, porque a aviação só cresce. Chegamos ao final da Opinião Litoral desta quarta-feira. A gente agradece a participação do Benjamin Rodrigues Lopes e do Marcelo Pavão como comentaristas, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, mas agradece principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.